as duas sementes e os propósitos de Deus. As duas sementes e os propósitos de Deus. Nosso versículo de abertura inicial está em Mateus capítulo 13, versículo 25. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Eterna Igreja de Cristo, povo abençoado, Israel celestial, povo santo, selados com o Santo Espírito da promessa. Amém. Hoje vamos falar, abençoados, de um conceito que é maravilhoso, mas é um conceito bem subversivo em relação à doutrina tradicional que há no mundo, que se diz cristã, né? Como nós aqui não estamos pregando para agradar ninguém, nem para agradar a convenção de nenhuma denominação ou agradar fulano e cicrano, nós estamos aqui para pregar a verdade que está escrita. Então hoje vamos tratar mais uma vez desse assunto que já tratamos muitas vezes e que estamos retornando a ele hoje, né, para que especialmente os novos em graça entendam, né, e tenham essa visão perfeita das duas sementes. O que significa isso? Vamos hoje caminhar nisso? Amém ou não amém? É importante, abençoados, nós sempre voltarmos a esses assuntos fundamentais da graça. Por quê? Porque a internet, por exemplo, ela é maravilhosa. É uma das ferramentas mais maravilhosas que o ser humano já inventou. Se não fosse a internet, por exemplo, o nosso ministério seria só mais uma igreja, mais uma congregaçãozinha num cantinho de um bairro. Não é verdade? Seria. Mas por que o nosso ministério tem esse alcance? Eu posso dizer até mundial. Porque várias partes do mundo pessoas recebem a graça que é pregada aqui. Por quê? Por causa da internet. A internet possibilitou isso. Não obstante, a internet também possibilita que outras coisas negativas avancem também. Porque a internet ela dá voz para todo mundo. E isso é bom, na verdade. Eu tenho uma visão, né, minha visão política tende mais a ser uma visão libertária, né? Então eu tenho essa coisa, para mim, eu acho que é importante a liberdade de expressão verdadeira, não a liberdade de expressão, entre aspas, que tem no Brasil, né? Na verdade não existe nem liberdade plena de expressão aqui. Mas eu creio que é bom que haja liberdade de expressão. E na internet tem liberdade de expressão. Qualquer um pode se expressar do que quiser, desde que não viole nenhuma lei, né? Então, na internet nós encontramos, por exemplo, muitos sofismas. O que é um sofisma? O sofisma, ele é um raciocínio, veja bem, ele é um raciocínio que num primeiro momento ele parece perfeito. Você ouve e você, puxa, isso faz sentido. Rapaz, como é que eu não tinha percebido isso antes? E você ouve num primeiro momento e você pensa, tem toda a lógica. Só que quando você entra um pouquinho mais, né, quando você não se satisfaz só com aquilo e passa da... Vamos dizer que a lógica do sofismo vai até a página 10, né? Aí se você fecha o livro na página 10, tá bom, já entendi. Mas quando você vai para a página 11, 12, 13, começa a se aprofundar, aí você vê que aquilo na verdade não tem lógica. Não tem fundamentação lógica. Isso é um sofisma. Então, a maioria das denominações, das religiões, elas estão baseadas em sofismas. Sabe, são versículos que são isolados do contexto, são raciocínios que vêm, sei lá, de alguém que não é da Bíblia. Não está na Bíblia, mas o cara diz que está e inventa qualquer coisa. O próprio livre-arbítrio para a salvação, né? Que o cara tem a habito de querer escolher Jesus e pertencer a Deus e ser da família dele, ele que escolhe, ele que aceita Jesus, entre aspas. Isso é uma sofisma. Você ouve num primeiro momento e você, faz sentido, mas aí quando você se aprofunda na palavra, você vê que não faz sentido algum. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. Quase tudo, num primeiro momento, faz sentido. Outro argumento que as pessoas têm muito por aí. Tem fundamento bíblico. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quase tudo tem fundamento bíblico. Todas as doutrinas que são baseadas na Bíblia, todas elas têm fundamento bíblico. Então isso não é argumento. Não basta ter fundamento bíblico. Tem que ser coerente. Então, no nosso ministério aqui, por exemplo, nós não só nos baseamos nesse argumento que a graça tem fundamento bíblico. Não. A graça, mais do que tem fundamento bíblico, a graça é coerente com toda a Bíblia.
Então, quando nós estudamos aqui a palavra, trazemos para os irmãos o conhecimento, esse conhecimento tem coerência. Entende? Nós buscamos isso, sermos coerentes o máximo possível, dentro daquilo que Deus nos permite entender. Sabe? Então, tem fundamento bíblico. Tudo tem. Quer um exemplo? O Espiritismo. As pessoas dizem que a graça parece doutrina espírita, né? A graça não tem nada a ver com doutrina espírita, abençoado. Pode ter uma coisa ou outra que lembre, mas e daí? Desde que esteja em linha com a palavra. Eu sempre digo uma coisa: se a reencarnação tivesse um fundamento bíblico consistente, eu não teria problema nenhum em pregar reencarnação. O problema é que a reencarnação não tem. Ela tem fundamento bíblico, como eu falei, mas é falso, é sofisma. Então tem um fundamento bíblico que num primeiro momento parece que faz sentido, mas quando você se aprofunda, você vê que não faz sentido. Então por que nosso ministério não defende reencarnação? Porque não tem fundamento bíblico consistente. Mas o Espiritismo é uma doutrina bonita. É uma doutrina bacana, é uma doutrina que traz um certo, descanso, as pessoas ouvem, puxa, traz um refrigério, até em relação a muita coisa da morte, etc, etc, etc. Só que tem fundamento consistente, está totalmente em linha com a palavra? Esse é o problema. Então você tem que ter muito cuidado com essa coisa que as pessoas ficam na internet com esses sofismas aí, tem sentido, olha aqui, ó. Aí você lê, rapaz, não é que é mesmo aqui, não sei o quê. Cuidado com isso aí. Porque tudo tem fundamento bíblico. Mas será que tudo é coerente? Vamos continuar então crescendo? Vamos lá. Mateus 13, 25. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. Quantas sementes você encontra aqui? 2 sementes. Trigo e o joio. Veja bem, o joio, ele é semelhante ao trigo no primeiro momento. Você vê que não é à toa que Jesus usou essa metáfora, né? Quando se planta a semente de trigo e de joio, quando eles começam a nascer, as plantinhas são muito parecidas. Só que depois que cresce, aí você vê a diferença. Amém ou não amém? Está entendendo bem isso, né? Então você vê que há joio e trigo. 2 sementes. Sim ou não? Sim. O primeiro ponto importante a se observar é que são sementes. Mas Cristiano, o que significa isso? Significa que a raiz já é daquela qualidade. Então não existe o conceito de que o cara veio para o mundo e se tornou ovelha. Ele aceitou Jesus, se batizou, tomou Santa Ceia, passou um óleo na cabeça e tal. Agora ele virou ovelha. Não. Ele já nasce ovelha ou ele já nasce joio. Porque o que? É a raiz de tudo. É a semente. Semente é o princípio. Tá claro isso para você? Amém ou não amém? Eu preciso que vocês entendam bem que o raciocínio é longo e lógico, hein? Mas é muito longo. Então vamos lá. Vamos ver as diferenças básicas das 2 sementes. Diferenças básicas. Primeira diferença que eu quero abordar. Uma semente é boa e a outra é ruim, ou é má. No contexto aqui, nós lemos Mateus 13, 25. Vamos ler agora o 26 e o 27, ok? 26. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Né? Como eu falei, no início não dá para perceber. Quando cresce, você vê a diferença. Então, quando cresceram ali na parábola, isso aqui é uma parábola, tá, gente? É uma parábola, é uma metáfora. Quando cresceu, aí se observou, tem joio ali no meio. Agora veja aqui o 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Olha aí, ó. Por que tem então joio? O trigo é bom. O joio é ruim. Está subentendido ou não está com essa pergunta? Quando ele pergunta isso, ele está afirmando: olha, o Senhor plantou uma coisa boa, mas nós estamos vendo algo que não é bom. Está muito claro isso para você? Então, das 2 sementes, uma semente é boa, uma semente é má. Uma origem é boa, uma origem é má. Então essa é a primeira diferença e é básica, né? Bem fundamental. Segunda diferença das 2 sementes que vamos abordar. A boa semente, obviamente, ela pertence à salvação. Ela é da salvação. A outra é da perdição.
As pessoas não aceitam isso porque tem aquela coisa, mas como é que eu vou aceitar? Será que Deus seria tão mal de separar? Meu amigo, não tem nada a ver com ser mal ou ser bom. É soberania. Eu quero que você entenda que tudo tem um propósito, até na existência da semente má. Há um propósito para todas as coisas. Então entenda, abençoado, até no contexto do que eu vou ler aqui agora, Romanos capítulo 9, daqui a pouquinho eu vou falar os versículos, Paulo pergunta, há injustiça da parte de Deus? O fato dele separar vasos para honra e para desonra, há injustiça? O próprio Paulo responde, de jeito nenhum. Não é injustiça, não é maldade nem bondade, é soberania. É um plano que foi estabelecido e que Deus colocou em prática. Então, qual é a primeira diferença das sementes? Uma é boa, outra é ruim. A boa pertence à salvação, a ruim é a perdição. Romanos 9, do 20 ao 23. Vamos ver Romanos 9, 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Tem até uma outra versão que fala, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Né? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Paulo está dizendo, como é que pode algo que foi criado vai questionar Deus? Ah, mas por que foi feito para desonra? Por que foi feito para honra? É isso que o pessoal do livre-arbítrio fica fazendo aí. Eles ficam afrontando a Deus. Questionando, mas como é que pode, Deus? Meu irmão, Deus faz o que Ele quer. Ele não tem que dar satisfação para ninguém. Quem disse que Deus tem que te dar satisfação de alguma coisa? Então por isso Paulo pergunta, quem és tu, homem, para discutires com Deus? 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? É uma pergunta retórica, né? Mas será que Deus, como soberano que é, como criador que é, não tem esse direito? E essa prerrogativa? É claro que Deus tem. Amém ou não? Amém. 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Quantas sementes você viu na metáfora? 2. Qual a primeira característica dessa semente? Uma é boa, a outra é ruim. Segunda característica, segunda diferença que nós observamos. A que é boa é da salvação e a que é ruim é da perdição. Está escrito, nós cremos. 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para glória já dantes preparou. Você vê que há dois grupos de pessoas e de sementes. Os que foram preparados para a glória, os que foram preparados para a perdição. A semente boa, a semente ruim. Está bem claro isso para você até agora? Amém, né? Terceira diferença das duas sementes. Os da salvação, o trigo, a semente boa, possui dentro de si o dom da fé. O dom da fé é a capacidade de crer em Deus e de confessar Jesus Cristo ressuscitado como Senhor. Esse dom somente quem é ovelha tem. Somente quem é trigo tem. Os da perdição não têm esse dom. João 10, versículos 26 e 27. Mas vós não credes, por quê? Não sois das minhas ovelhas. Então Jesus estava diante de um grupo de pessoas que não criam nele, que ouviam ele falar do reino de Deus, naturalmente ouviram falar ou até viram ele fazer milagres, etc., e não criam. Por que eles não criam? Porque eles tinham livre-arbítrio para não crer? Não, porque eles não tinham capacidade de crer. Por que não tinham capacidade? Porque não eram das ovelhas. Então, das duas sementes da metáfora inicial, qual das duas esse pessoal aqui é? O joio. Há joio e há trigo. Jesus está falando do joio. Vocês não creem, vocês não têm essa capacidade de crer porque vocês não pertencem ao trigo. Vocês não são semente boa. 27. As minhas ovelhas, o trigo, a semente boa, amém ou não amém? Ouvem a minha voz. Você já ouviu a voz do Senhor? Opa! E eu as conheço. Aliás, ele conhece desde antes da fundação do mundo, né? E elas me seguem. Quantas sementes você observou aqui?
Duas. Uma tem a capacidade de crer, que é o dom da fé, a outra não tem. Vamos continuar? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. 2 Tessalonicenses 3, 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Olha aí, ó, essa característica é de que semente? É do joio? Sim ou não, igreja? É do joio, né? Olha aí, ó. Para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Por quê? A fé não é de todos. Você está conseguindo enxergar a diferença que há nessas sementes? Uma é boa, a outra é ruim. Uma é da salvação, é vaso de honra preparado para a glória. Outra é da perdição. Os da salvação possuem dentro de si a capacidade de crer em Deus. É a fé. Se ela não é de todos, significa que há um grupo que não tem essa capacidade. Você crê no que está escrito na Bíblia? Eu creio, abençoado. Te convido a crer também. Tito 1:1. Você pergunta assim, Cristiano, se a fé não é de todos, de quem é a fé? Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, 1º capítulo, 1º versículo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. De quem é a fé, pastor Dani? Dos eleitos de Deus. Quem são os eleitos de Deus? Não, nós, ok, eu recebo essa palavra. O trigo. Das duas sementes é o trigo. Quer ver mais uma diferença das duas sementes? Essa aqui é impactante. Quarta diferença das duas sementes. A boa semente, que é o trigo, que são as ovelhas, os vasos de honra, essa boa semente ela é dotada do que eu chamo, entre aspas, de DNA de Deus. Qual é? Isso é uma metáfora, tá? O que é o DNA de Deus? É o Espírito. É isso que vem de Deus. A boa semente possui o DNA de Deus, que é o Espírito. A má semente é apenas alma vivente. Teve até uma pessoa que debochou disso. A pessoa escreveu assim, esse pessoal aí da graça que fica dizendo que o da perdição não tem espírito. Quer dizer que o da perdição, então, é defunto? É o raciocínio do cara, né? É defunto, então não tem espírito? Não, não é defunto, ele é alma vivente. Até onde eu sei, na Bíblia, os animais não têm espírito. Alguém conhece alguma passagem que ensina que animal tem espírito? Que eu saiba, não. O que o animal é? Alma vivente. Lá em casa nós temos um gatinho. Nosso gatinho que a gente ama tanto, né, Jô? Nosso Dexter. Ele tá lá, ele tem a alminha dele. É uma alminha rudimentar de um animalzinho, mas tá lá. Ele é vivo, ele não é um defunto. Percebe? Então existe essa diferença. O que eu chamo de DNA de Deus, metaforicamente, é o Espírito, é o que caracteriza alguém como ovelha, como pertencente a Deus. Vamos ver aqui no contexto. Aliás, eu vou ler 1 Coríntios 15, 47 até o 49. Eu poderia até ter colocado o versículo 45, mas eu acabei depois tirando, porque eu estava muito preocupado com o tamanho do esboço, né? Mas o versículo 45 desse contexto aqui, o apóstolo Paulo fala dos dois Adões. O primeiro Adão e o último Adão. E o apóstolo Paulo fala, o primeiro Adão foi feito o quê? Alma vivente. O segundo Adão, espírito vivificante. Então o apóstolo Paulo faz essa diferenciação. Um é alma, o outro é espírito. E aí ele fala aqui, em 1 Coríntios 15, 47 até o 49. 47. O primeiro homem, olha, presta bem atenção aqui, abençoado. Hein? Olha só. O primeiro homem, quem é o primeiro homem? Adão. Sendo da terra, ele é o quê? Terreno. Presta bem atenção nisso. Ele é o quê? Terreno. A origem dele é terrena. E o segundo homem, o segundo Adão, segundo o contexto que é Jesus, ele é da onde? Ele é do céu. Vai prestando atenção. Um é da terra. Paulo está falando de origem. A origem do primeiro homem é terrena. Ele é alma vivente. O segundo é do céu.
Ele é espírito vivificante. Amém ou não amém? Ok. 48. Qual o da terra, ou seja, assim como o terreno, melhor dizendo, tais também os terrenos. Então você enxerga que há um grupo que é a má semente, que é o joio. Você está compreendendo isso? Esse grupo, ele é terreno. Percebe? É alma vivente. Esse grupo, assim como o primeiro homem, não veio do céu, veio da terra. Olha o que o Paulo está explicando aqui. No versículo 45 ele fala, o primeiro Adão é alma vivente, o segundo é espírito. Então ele fala, assim como o terreno, tais também são os terrenos. Agora, continuando. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Quantas sementes você encontra neste versículo? 2 sementes. Uma é terrena, é alma vivente. A outra é espírito, é celestial. 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, nós que somos ovelhas de Deus, nós temos as duas naturezas. A carnal, a material, a terrena e a espiritual. Por quê? Porque esse é o DNA de Deus. É o que vem de Deus. É o espírito. E assim como trouxemos a imagem do terreno, que é Adão, a carne, também traremos também a imagem do celestial. Paulo coloca no futuro porque aqui o contexto é a restauração dos corpos. Paulo está falando de ressuscitação, da ressurreição, né? E da transformação dos corpos. Por isso que ele fala no futuro, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Nós temos as duas naturezas. Aí, abençoado, surge uma pergunta muito importante e interessante para o entendimento disso tudo aqui. Aliás, desses 4 itens, vocês conseguiram entender bem a diferença das 2 sementes? Conseguiram, né? Entenderam nesse último ponto que a semente da perdição ela não é espiritual, ela é terrena, não possui espírito, é alma vivente. Espíritos são os celestes ou celestiais, assim como Cristo é celestial. Quem recebe essa palavra? Agora surge uma pergunta importante. Ô Cristiano, se o primeiro homem formado da terra é terreno, significa que Adão foi da perdição? Ah, meu amigo. E agora? Agora pegou, hein? Mas Adão, primeiro homem, Deus criou com todo carinho e colocou para cuidar lá do Éden, etc, etc. Esse homem era da perdição? E agora? Sim, era. Mas como assim? Calma que você vai entender. E Eva? Eva era da perdição? Não, Eva não era da perdição. E você também vai entender isso. O que você entende agora? Antes do pecado ser cometido, antes do mundo ser desconciliado, ou seja, o mundo, no iniciozinho com Adão e Eva, ainda estava conciliado. Antes do pecado, já havia 2 sementes no mundo. Por que Eva não era da perdição? Veja só, eu vou ler para vocês uma palavra, apesar de estar em Gênesis e tudo mais, é uma palavra profética a respeito até do Messias. A maioria até dos teólogos até tradicionais também conseguem enxergar, e eu também consigo enxergar, até uma palavra profética a respeito do que o Messias faria, e já fez. Gênesis 3,15, veja só. Olha só. Porém, aqui é a nova versão internacional que eu estou lendo, tá? Porém, inimizade entre você e a mulher. Aqui, o pai, o Criador, está falando com a serpente e com a mulher. Entre a sua descendência e o descendente dela. Este descendente lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Você consegue enxergar aí o que o Messias faria? Pisou na cabeça da serpente, ele pisou na cabeça e esmagou. Agora, o que Jesus precisou passar para que isso acontecesse? Ele passou pela morte. Então você vê que da descendência de Eva
viria o Messias. Está claro isso para você? Agora, por que Adão é da perdição? Vamos ver entender isso aí agora? Os propósitos de Deus. O tema de hoje é as duas sementes e os propósitos de Deus. Colossenses 1,16, veja. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Deus não tem que dar satisfação para ninguém sobre como ele fez a criação e por que ele fez isso ou aquilo. Ele fez por ele e ele fez para ele. Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Tudo tem propósito. Existe o ímpio, criado ímpio, o joio, o vaso de desonra. Por que ele existe? Porque há um propósito. Não é plano meu, não é plano de nenhum ser humano, é plano de Deus. E Cristiano, onde entra o Adão nisso aí? Romanos 5,12. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Eu pergunto para você, existe algum sentido em você acreditar que isso ocorreria por meio de um eleito de Deus? Um filho da salvação? Você até pode admitir que sim. Para mim faz sentido. Ok, para mim não faz. Deus criou o ímpio para o dia do mal. Aqui. Por um homem entrou o pecado no mundo. Você vê que a Eva, na história lá, foi a primeira lá que sucumbiu. Só que a carga está caindo nas costas de quem? Do homem. Porque foi o homem que recebeu a ordem de Deus. Só que por um homem entrou o pecado no mundo. Você entende por que o Adão era alma vivente? Porque o pecado, no meu modo de entender, que é uma coisa muito lógica para mim, creio que para vocês também, o pecado não entraria no mundo por meio de um eleito. Por meio de um celestial. Não, ao contrário. O que entrou no mundo foi a salvação por meio de um celestial. O que entrou no mundo foi a graça por meio de um celestial. Este chamado Jesus. Jesus Cristo. Esse é celestial, é o segundo homem. Então, por um homem entrou o pecado no mundo. Por outro homem, o pecado saiu do mundo. Um era carnal e terreno, o outro era celestial. Você está entendendo que há um propósito de Deus nisso tudo aí? Olha só, irmão, eu quero que você entenda isso. Antes do mundo ser desconciliado. O mundo era um paraíso conciliado. Deus olhou a criação e disse, e viu Deus, como está em Gênesis, e viu Deus que era bom. Ele viu a criação, isso é bom. Deus estava conciliado com a sua criação. Só que já havia duas sementes no mundo. E o primeiro joio trouxe o pecado para o mundo. Agora eu te pergunto, você acha que Deus te surpreendeu com isso? Ih, rapaz, olha que lambança que eu fiz. Eu criei o Adão, o cara trouxe o pecado no mundo. E agora? É? Acha que Deus se surpreendeu? Você é um brincalhão, hein? Tem gente que acha que Deus... Ih, caramba! Vai nessa, meu irmão. Outro exemplo. Você acha que Jesus de Nazaré seria traído por um filho eleito dele? Você pode até admitir que sim. Para mim, não. Isso não faz lógica. É para isso que o ímpio foi criado. Para o mal. João 17, 12. Aqui em João 17, Jesus está orando, né? O pessoal até chama de oração sacerdotal, né? Primeiro ele começa orando por ele mesmo, que ele estava próximo de morrer. Depois ele ora pelos discípulos dele. Vejam o versículo 12 de João 17. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse.
você vê que ele é filho, ou seja, é semente, é raiz da perdição. Um de vocês vai levantar o calcanhar contra mim. Um de vocês é um diabo. Será que um filho da salvação trairia Cristo? Ah, mas Pedro traiu, mas depois ele se arrependeu. Amém ou não amém? Está muito claro, abençoado, as duas sementes. E para mim, e creio que para vocês também, está muito claro que há propósito de Deus nisso. Na existência das sementes. E aí você pergunta, então, abençoado cristiano, Jesus morreu por quem, afinal de contas? Será que ele morreu por todos os homens? À luz de tudo que nós vimos até agora, das sementes, eu pergunto, tem lógica você afirmar que Jesus morreu por todos os homens? Então vamos ver por quem Jesus morreu. Mateus 1, 21. E ela, a Maria, né, dará à luz um filho. E você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Isso aqui é a nova versão internacional. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Porque ele salvará quem? O seu povo dos seus pecados. Quem é o povo de Jesus? Quem são os eleitos? A semente boa. Ele salvará 100% da humanidade dos seus pecados. É isso? Não, ali está dizendo que ele salvará o seu povo. Tito 2,14. Tito 2,14. Que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Louvado seja Deus, né? E purificar para si 100% da humanidade. Não. Purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Ele purificou para si um povo dele. Este povo dele, que é a boa semente, que são as ovelhas, vasos de honra, abençoados com todas as bênçãos, estes foram predestinados. A predestinação entra no plano de Deus exatamente para se cumprir a salvação daqueles que ele havia determinado de antemão que seriam dele. Então o que é um predestino? É dar um destino de antemão. As pessoas debocham aí contra a predestinação, falam bobagem, não sei o quê. Elas estão totalmente por fora do evangelho. Elas não entendem que isso é plano de Deus. Como havia duas sementes, o Senhor predestinou a semente dele, o seu povo, o povo dele, como vocês acabaram de ler, para serem salvos. Por quê? Porque Deus sempre soube que o seu povo, apesar de ser dele, não teria capacidade de buscá-lo. Que Paulo fala, não há quem busque a Deus, né? Então foi preciso Deus predestinar, Deus atrair o seu povo. Efésios 1, 4 e 5, nova versão internacional. Efésios 1, 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Aí, ó. Tá vendo aí? As pessoas dizem que por acaso, o cara tem livre-arbítrio aí, deu sorte, aceitou Jesus e mesmo assim, qual é o risco de perder a salvação, né? Não é isso que eles dizem? Tudo bem, ele aceitou, ele toma Santa Ceia, ele se batiza, ele faz acontecer, mas ele pode se perder. Só que aqui diz o contrário. Diz que Deus nos escolheu nele. O que significa nele? Significa que o critério é dele. Ao contrário do que a religião explica, que o critério é do homem. Não, eles até falam assim, não, Deus realmente escolheu, mas ele escolheu aqueles que ele sabia que iriam aceitá-lo. Isso é critério humano. Eu te pergunto, Deus usaria critério humano? Não! O critério é dele, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 5. Em amor nos predestinou aí, ó, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O bom propósito da vontade do homem? Não, o bom propósito da vontade de Deus. Porque a existência das duas sementes e a salvação da semente que ele separou como povo dele é plano só dele. Amém ou não? Agora eu pergunto,
por tudo isso que nós apresentamos até aqui, que é um grande resumão, né, da predestinação, da eleição. Claro que esse assunto é muito mais extenso, mas esse resumo, acho que ele atende bem esse entendimento. Com tudo isso que nós apresentamos até agora, existe condições de eu dizer que todos os homens, ou seja, 100% da humanidade, é salva ou pode se salvar? Existe um segmento chamado universalismo. O que é essa doutrina que muitos aí dizem que é da graça? Essa doutrina não tem nada a ver com a graça, nem com o evangelho, nem com nada. Tá? Veja bem, o que o universalismo prega? A maioria das igrejas, das denominações que se dizem cristãs aí fora, a maioria esmagadora é universalista. Por quê? Existem 3 segmentos de universalismo. Existe o universalista, que é a maioria, que crê que Jesus morreu por todos, só que só é salvo aquele que usa do livre-arbítrio e aceita Jesus, e se batiza, e segue a doutrina da igreja e tal. Só que isso é uma visão universalista, porque Jesus não morreu por todos, ele morreu pelo seu povo. Você acabou de ler isso aí comigo. Amém ou não? Existe um segundo segmento do universalismo que eles dizem, esse é um pequeno grupo, que dizem que, na verdade, todos os homens foram salvos. Ou, como eles acreditam que a salvação ainda vai acontecer, né, do ponto de vista espiritual, então eles dizem que serão salvos. Então eles dizem que, na verdade, 100% da humanidade, desde o primeiro homem até hoje e o futuro, etc., todos serão salvos. Inclusive, existe um subsegmento que diz que até o diabo foi salvo. Eu já li isso, gente. Não, porque os homens e até o diabo também foi salvo e tal. Existe um terceiro segmento, esse é um pouquinho mais esperto, porque eles não negam a predestinação, eles sabem que não tem como negar. Então eles dizem que depois da cruz acabou a predestinação, ou depois do ano 70. O ano 70, nós sabemos historicamente, foi o ano onde aconteceram todas as profecias escatológicas acerca do fim do mundo, que não é mundo no sentido de terra, é o fim de uma era. É o mundo do grego aion, que significa período de tempo, ou era. Nós sabemos que no ano 70, com a queda do Templo de Jerusalém e o cumprimento de todas as profecias escatológicas, acabou-se o mundo da lei, o mundo daquela época. Acabou aquela geração. Está claro isso? Amém ou não amém? Então o que esse pessoal diz? Não, houve predestinação até a cruz. Ou então, quem é preterista diz até o ano 70. Só que depois não tem mais filho da perdição. Por quê? Não, porque Jesus, na verdade, morreu por todos. Vamos caminhar nisso aí? Eu vou ler 3 passagens bíblicas, existem outras, obviamente, mas eu vou ler 3 aqui que eu acredito que são as principais que são usadas para asseverar que Jesus morreu por 100% da humanidade. Vamos ler então as 3 passagens aí, acho que eu considero as mais usadas aí. 1 Coríntios 15, 22. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aí eles pegam um versículo e dizem, olha, tá vendo aí? Ó, 100% da humanidade está salvo. Vamos ler mais um? Esse aqui então é forte. Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. E aí, como é que eu vou argumentar com isso aí? Todos os homens estão salvos, amados, é isso? 100%. Vamos ver mais uma? Romanos 11, 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. E aí, abençoado, como é que faz? Como conciliar esses versículos com tudo que nós apresentamos até agora? Sabe como? Usando o famoso contexto. Amém? Nós acabamos de ler Romanos 11, 32, que diz que o Senhor, usou de misericórdia para com todos. Vamos ler o contexto de Romanos 11? Nós lemos o 32. Vamos ler aqui o 25 e o 26. Amém? Depois o 30 até o 32. Romanos 11, 25. Vamos ver do que Paulo está falando aí. Romanos 11, 25.
Porque aqui Paulo ele está se referindo aos gentios. Ele está falando com os gentios, especificamente nessa passagem aqui. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Aqui ele está falando do Israel físico, os hebreus, segundo a carne, claro, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então Paulo está dizendo, olha, uma grande parte dos israelitas foram endurecidos. Por quê? Se você lê em Romanos, no capítulo 9, se eu não me engano é o versículo 6, se eu não me engano, Romanos 9, 6. O apóstolo Paulo fala assim, ó, nem todos que são de Israel são israelitas. Ou seja, nem todos que têm sangue israelita é hebreu de verdade. Porque só é hebreu de verdade aquele que é no Espírito. Nós somos judeus e hebreus. Que isso, Cristiano? Eu sou gentio. Não. Você é hebreu. No Espírito. O que é ser hebreu? É ser povo de Deus. Entende? Então uma parte do povo de Israel foi endurecido porque não era hebreu de verdade. Até que a plenitude dos gentios... Que plenitude dos gentios é essa? Os gentios que foram eleitos e predestinados. Os gentios que fazem parte do trigo. Tá claro isso para você? Não existe duas sementes? No meio dos gentios também. Que a salvação não era só para os hebreus, era também para os gentios. Então Paulo está explicando isso aqui. 26. E assim, olha aí, ó, todo o Israel será salvo. Pergunto, quem é o Israel? São os hebreus espirituais. É a junção dos judeus, hebreus, que são eleitos, com a plenitude dos gentios que são eleitos. A soma dos judeus, hebreus, eleitos e predestinados com os gentios forma o Israel. Então Paulo falou, ó, Israel, segundo a carne, em parte foi endurecida para que os gentios entrem. A soma desses hebreus com os gentios forma o Israel. Então ele diz, e assim todo o Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará 100% da humanidade das impiedades. Não. Desviará quem? Jacó. Jacó é o Israel. Então, quem será salvo ou quem foi salvo? O Israel. Quem é o Israel? A soma dos judeus predestinados com os gentios predestinados. Somados formam o Israel, que vem a ser o Israel celestial, também conhecido como igreja. Versículo 30. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, vós quem? Os gentios. Paulo está se referindo aos gentios. Assim como vós, gentios, também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, dos hebreus, 31. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Paulo está falando isso por quê? Porque eles estavam aqui antes do ano 70, então havia ainda muitos hebreus que iriam ainda receber o evangelho. Então Paulo falou, gentios, calma aí, não se gloriem. Eles ainda podem ser enxertados de novo. Por quê? Porque havia hebreus que certamente ouviriam e receberiam o evangelho. Então, abençoado, quem são os todos que Paulo falou? Vamos lá para o 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Eu te pergunto, quem são os todos? Todos os povos, todas as etnias. Isso é diferente de 100% das pessoas. Vamos tentar raciocinar como Paulo raciocinava. Ele está falando de judeus e gentios. Ele está falando das etnias. O que são os gentios? É a soma de todas as etnias que não são hebreias. Então, todas as etnias que existem no mundo são gentios. Paulo está dizendo, olha, a salvação não é só para os hebreus, é também para os gentios. Então, quem são todos? O que é todos no contexto? Judeus e gentios. Você entende o que é todos? Todos não é 100% da humanidade. Todos é todas as etnias. Judeus e gentios. Está claro isso para você?
Isso é diferente de ser 100% da humanidade. 100% dos homens, no caso, né? Porque 100% da humanidade é. Ou seja, todas as etnias, todos os povos. Ou seja, há salvos entre todos os povos. Existem pessoas salvas entre todas as etnias. E também entre os judeus. A soma desses salvos é chamada de Israel, ou Israel. Então, quando Paulo fala que o Senhor usou de misericórdia com todos, ele está falando de todas as etnias. Gentios e judeus. Amém ou não? Amém. Ficou bem claro isso para você? Amém. Por isso que no contexto ele disse que será salvo o Israel. Ou seja, judeus e gentios. Ou seja, todos. Agora, isso significa 100%, todos os homens, individualmente um por um? Não significa. Significa etnia. Romanos 5, 18 de novo e 19 agora para você entender. Raciocine como Paulo estava raciocinando. Romanos 5, 18 de novo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Quem são todos os homens? Não, tudo bem, todos os eleitos. Mas quem são todos os homens? Todas as etnias. Gente, olha só, você não pode pegar esse versículo e tirar do contexto da carta. No capítulo 11, Paulo está falando de etnia. Ele está falando de judeus e gentios. Esses são todos os homens. Jesus morreu por toda a humanidade? Sim, no sentido de etnia. Agora, Jesus morreu por 100% de cada ser humano? Não! Porque você viu que o contexto não fala disso. Aliás, o contexto inteiro que eu apresentei. Eu apresentei para vocês na Bíblia 2 sementes, desde Gênesis. Então, o que é todos os homens? É a humanidade. Judeus e gentios. Não é 100% individual. É 100% de etnia, ou seja, todos os povos. Assim como tem uma passagem que Paulo fala assim, ó, e Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Você tira do contexto, aí tá vendo? Ó, Deus quer que todos os homens se salvem. Só que você vai no contexto, Paulo está falando dos reis, dos que têm eminência. Então Paulo fala, ore por esses também, porque a salvação também é para os reis. Então, quando Paulo fala todos os homens, o que ele está falando? Todos os tipos de homens. Então ele está dizendo, gente, olha só, você não tem que pensar que a salvação é só para o pobre. A salvação também é para o rico, é também para aquele que é rei e para aquele que tem posto de eminência, aquele que está na sociedade, que tem alta patente. A salvação também é para esse. Todos os homens. Agora, esse todos significa 100% da humanidade? Dos homens, no caso individualmente? Não, é todos os tipos de homens. Reis, governadores. Se bem que está difícil hoje, hein? Você encontrar alguém da salvação nesse meio aí. Mas tudo bem, né? Reis, governadores, presidentes, ricos, pobres, branco, amarelo, negro, azul, gordo, magro. A salvação alcança todos os homens. Não é 100% individual. É todos no sentido geral. No sentido de etnia, no sentido de tipo de homens. Agora o 19 vai confirmar isso que eu falei para vocês. 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Muitos é diferente de todos. Você vê que o contexto nos apresenta uma outra realidade, né? Então quem são todos os homens? São os muitos. Quem são esses muitos? O Israel. Que Paulo falou que seria salvo e foi salvo. Quem é o Israel? A soma de todas as etnias, judeus e gentios. Porque como pela ofensa de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amado, não é 100% da humanidade do ponto de vista individual. É 100% da humanidade no sentido da etnia. Judeus
e gentios. 1 Coríntios 15, 22. E depois o 23, olha só. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos é o quê? 100% da humanidade individualmente? Não, veja o contexto, 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, porque foi o primeiro a ser ressuscitado. Depois quem? Os que são de Cristo na sua vinda. Quem são todos? Quem são todos? Os que são de Cristo. Quem são os que são de Cristo? O trigo, os vasos de honra. Percebe isso? Está claro ou não está claro para você? Quando a palavra então fala todos, reconciliou todos, reconciliou o cosmos, não é 100% do ponto de vista individual de cada ser humano desde o início. Não é isso, a Bíblia nunca falou disso. O apóstolo fala de etnia, judeus e gentios, ou seja, todos. Quando ele fala que Deus quer que todos os homens se salvem, ou seja, todos os tipos de homens, ricos, pobres, reis, etc. Tudo bem, Cristiano, está muito claro que esse negócio de universalismo é bobagem, isso aí não tem fundamento nenhum. No entanto, e aqueles que dizem que depois do ano 70 que não tem mais? Vamos entender isso? Versículos aqui que aparentemente asseveram isso. E eles falam isso por quê? Porque, vamos usar a visão preterista, no caso, que diz que é depois de 70. Eles dizem que em 70 houve o juízo final, de fato houve o juízo, sobre Israel, destruiu o templo, aquela coisa toda que vocês já sabem, Em breve voltaremos a estudar isso, inclusive, tá? Houve o juízo lá, no ano 70, destruiu Israel e aquela coisa toda, o templo veio abaixo. Aí eles dizem, então, ali acabou. Não tem mais filho da perdição, porque foi julgado. Vamos ver isso aí. Mateus 13, 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, o joio e o trigo, as duas sementes, E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Faz sentido você imaginar que queimar é deixar de existir? Sim, faz sentido. Obviamente que faz sentido. Só que queimar, fogo, como já estudamos na Bíblia, inclusive em nossas mensagens sobre o inferno, o fogo simboliza juízo. Juízo. O que Jesus está dizendo? O joio vai passar pelo juízo. Amém ou não amém? Provérbios 10, 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o ímpio, mas o justo tem fundamentos eternos. Amém, receba essa palavra. Salmos 37, 10. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Amém, louvado seja Deus por isso. Essas palavras estão falando de quê? Do reino de Deus. Obviamente. Pergunto para você, o reino de Deus é material ou ele é espiritual? Espiritual. Amém? O reino de Deus já veio? Sim. Ele é espiritual? Sim. Ele não é material. A Bíblia diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior. E Jesus falou, nem direis, eis que estou vendo aqui, eis que estou vendo ali. O reino é espiritual. E no reino espiritual não tem filho da perdição. Percebe? Quando nós deixarmos esse corpo, quando este corpo físico for semeado, e nós recebermos o corpo glorificado, que já está provido, quando se manifestarmos no reino espiritual com o corpo glorificado, lá não conviveremos com filhos da perdição. Percebe? Nós convivemos no mundo físico, porque é propósito de Deus. Note, assim como antes da desconciliação já havia, antes de haver o pecado, já havia duas sementes, depois que o pecado foi retirado também há duas sementes. No reino espiritual, não. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. No reino espiritual não há. Os eleitos não vão conviver com os ímpios no mundo espiritual. Amém ou não amém?
Então, antes do pecado, já havia duas sementes. Depois do pecado, há duas sementes por causa do propósito de Deus. Porque Jesus falou assim, gente, a árvore boa não pode produzir frutos maus. E nem a árvore má produzir frutos bons. Então, pelos frutos os conhecereis. Eu te pergunto, você consegue ver no mundo somente fruto bom hoje? Amado, você consegue ver empiricamente a existência da semente ruim pelas obras que há no mundo. Quer dizer que eleito de Deus não faz o mal. Eventualmente, o eleito por causa da carne até pode fazer o mal. Mas quem maquina o mal, que tem fruto mal, é a má semente. Então você olha no mundo físico, você vê o mal aí hoje. Esse mal é fruto de quê? Da árvore boa? Não, ele é fruto da árvore má. Pelos frutos os conhecereis. No mundo espiritual já foi resolvido. O julgamento já passou. Então, assim, veja bem, assim como nós, que somos salvos e já nascemos salvos depois do juízo, também quem nasce da semente da perdição já nasce condenado. Então, a semente da perdição não vai passar mais por juízo nenhum. O juízo já foi feito. Eles já nascem condenados, assim como nós já nascemos salvos. Amém. Percebe isso? Mas as duas sementes estão aí no mundo. Tranquilamente você vê o mal no mundo. Então esse papo de que depois do ano 70, ou depois da cruz, não tem mais filho da perdição. Vai nessa, abençoado. Esse pessoal tem um raciocínio carnal das coisas, né? Só que não entende, o reino é espiritual. No reino, não tem convivência de eleito com não eleito. Não tem, o reino é espiritual. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então você, quando sair dessa realidade, nós, o corpo da carne morreu, recebemos o corpo glorificado, acabou. Você vai olhar para o lado e não vai ver filho da perdição nenhum. Isso é restrito ao mundo físico. E você consegue ver isso pelos frutos. Jesus deixou isso muito claro. Há dois tipos de árvores. Árvores com frutos bons, árvores ruins com frutos ruins. E ele falou, pelos frutos vocês vão conhecê-los. Até hoje eu reconheço o fruto negativo aí no mundo. Agora, no reino de Deus, não. O reino de Deus está livre para sempre. Mas Cristiano, o reino de Deus está no mundo. Sim, em nós. Na igreja, não no ímpio. A igreja é o lugar celestial. O ímpio não é lugar celestial. A igreja é. Então aqui no mundo, abençoado, por causa do plano de Deus, que está aí sendo até hoje feito. Mas Cristiano, se a salvação já foi consumada, como é que você crê na predestinação? Sabe por que eu creio, mesmo depois da consumação de todas as coisas? Porque nós viemos a esse mundo, já nascemos salvos e nós já nascemos conciliados. Só que veja bem, a salvação ela se manifesta nos três elementos do homem: corpo, alma e espírito. No espírito, como o reino de Deus é espiritual, já se consumou. Então nós já nascemos salvos do ponto de vista do espírito, conciliados do ponto de vista do espírito. Mas a salvação ainda precisava alcançar a nossa alma, que é a mente, e também vai alcançar o nosso corpo. Então, mesmo depois de tudo consumado, eu continuo aguardando a salvação se manifestar no meu corpo. Porque no meu espírito já foi, e na minha mente, pelo evangelho da graça, já foi. Agora falta o corpo ser glorificado. Por isso, eu continuo crendo, eu sou predestinado. Não alcançar a salvação do ponto de vista do espírito, mas sim do corpo, que é a única manifestação futura para nós. Porque o corpo glorificado, ele já está provido. Tudo já está pronto, amado. Só que enquanto você está aqui no mundo, você ainda não pode experimentar o corpo glorificado. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que primeiro é necessário que haja morte. E simbolicamente ele chama este corpo de semente, ou seja, é preciso semear este corpo para colher um corpo novo. Então nós ainda somos sim predestinados à salvação e ainda assim nós observamos no mundo a semente da perdição trabalhando. E tudo isso faz parte dos propósitos de Deus. Queira você ou não. Então cuidado com esse negócio de universalismo, de espiritismo em graça, de graça pentecostal. Cuidado com esse negócio, que isso não tem nada a ver com a graça. Tá bem claro para vocês isso? Você quer continuar seguindo o grupinho de Facebook? Você siga.
Agora, se você quer seguir um ministério sério, que leva a verdade a sério, que leva a palavra a sério, que não insulta a sua inteligência, continue firme conosco, que nós vamos continuar crescendo juntos em graça. Assim é, porque assim disse o Senhor. Louvado seja o Espírito de Deus. Graças a Deus, meu Pai. Muito obrigado.